Queridos, como é maravilhoso fazermos parte desse povo abençoado. Às vezes a gente não, devido à correria, a gente não dá valor para isso, para prestar atenção em quem está do nosso lado, prestar atenção na igreja, prestar atenção no tempo que nós estamos juntos. Não sei se vocês têm noção disso. Vocês têm noção? Eu conheço alguns aqui há longas datas, e a gente começa aqui a fazer as coisas meio que mecanicamente, né? E não valoriza esse tempo de relacionamento, de comunhão, de andar junto. É fácil andar junto? Tem hora que não. Tem hora que o negócio pega e fica difícil andar junto. Tem os pensamentos diferentes. Mas em Cristo Jesus tudo é possível. Caminharmos juntos. Sentir o que o outro sente. Passar por aquilo que o outro passa. Sentir a dor do outro. Quando alegrar é fácil, né? Quando está bem, nos alegrarmos, mas chorarmos é mais difícil. Então, mais um ano, hoje é o primeiro domingo do ano de 2025. Eu não sei se você já deu conta que 2024 passou. 2024 foi-se. Para você que achou que foi rápido, 2025 será muito mais rápido. Então, a proposta para nós, como Igreja Missionária Ipiranga, é não pare, não parar, não ficar atordoado com o que às vezes não conseguimos, os projetos, os sonhos. Nós temos muito disso, né? Chega final de ano, a gente faz os votos, a gente faz as metas, estabelece os alvos. Quantos cumpriram todos os planos e metas de 2024 aqui? Ixi, ninguém cumpriu, nem eu. Mas nós fizemos muitos planos nessa virada de ano. Eu lembro que às vezes a gente tira um tempinho lá para fazer e falar: Deus, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer caminhada, esse ano eu vou fazer exercício, esse ano eu vou concluir o que eu não concluí, esse ano. Muitas vezes nós esquecemos, nós fazemos planos e alvos e metas demais para a gente. Mas muitas vezes nós esquecemos dos planos espirituais. Nós deixamos, fica um ou dois lá, que esse ano eu quero ganhar tantas almas para Jesus. Quantos falaram isso para Jesus na virada do ano? Eu quero 5 almas, eu quero 10 almas. Eu quero ver a minha igreja Ipiranga cheia de novos convertidos. Quantos falaram isso? Poucas pessoas. Esse ano foi um ano assim tão atropelado nessa virada, que eu acho que eu nem sei se deu tempo disso, de fazer ali os alvos, as metas, os votos. E Deus ouve os votos que nós fazemos. Deus está atento àquilo que nós falamos, àquilo que nós idealizamos. Mas muitas vezes nós fazemos tantos planos e alvos, mas nós não incluímos os projetos que Deus estabeleceu no coração de Deus e transferiu isso para mim e para você. Eu quero só deixar um texto com você nessa noite, que está lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. A vontade era pregar, mas eu não vou fazer isso. Eu quero só deixar um rascunho para você. O que Deus espera de mim e de você, e o que você espera de Deus nesse 2025. Eu tenho comigo que é um ano de vitória, vai ser um ano de vitória, um ano de conquista, de colhermos o que plantamos. Nós plantamos muito esse ano de 2024, irmãos, mas nós colhemos muito pouco. Então eu creio que esse Deus
estabeleceu sobre mim e sobre você um coração, uma unção de conquista, uma unção de vida mais que vencedores, não uma vida de perdedores. Deus quer isso para mim e para você, Deus sonha com isso. Deus estabelece isso para a sua igreja, a igreja do Senhor, ela é poderosa. Então que a gente não fique pensando no que passou, mas no que Deus projetou para mim e para você em 2025. É um ano de vitória, um ano de conquista, um ano de colheitas, arrancar aquilo que você plantou, colher aquilo que você semeou. Esse é o ano da vitória, um ano de nós conquistarmos. E nós precisamos ir com essa pegada, porque se ficarmos lamentando e murmurando, né, aí nós não vamos para frente. Olha o que está dizendo, eu quero algumas lições aqui dessa saída do povo de Israel do meio do território egípcio. Essa perseguição, o que aconteceu com essa perseguição? Olha só o que está dizendo aí, eu só quero esse texto, depois você lê o capítulo 13, né, o capítulo 14 aí, e você vai entender um pouquinho mais. Eu só quero esse versículo 14 e 15. Diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, ficareis tranquilos. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então essa é a palavra para mim e para você nesta noite. Marchem para cima. É um ano de vitória, é um ano de conquistas. Quando o povo estava ali nesse território, o povo tinha acabado de sair do Egito. Faraó tinha liberado toda a multidão, em torno de 2 milhões de pessoas. Sai por esse caminho do deserto. Eles caminham ali por um período e chega num lugar onde é o mar na sua frente, montanha dos lados. E o exército de Faraó chegando, e eles olham para trás, e o que nós vamos fazer? Eles tiveram medo e clamaram então para Moisés. E Moisés então cita essa frase: quem vai pelejar por vocês é o Deus que nos trouxe até aqui. Deus tem caminhado conosco, irmãos. Deus tem estado conosco. Deus caminha ao nosso lado. Se nós olharmos para esse povo de Israel, os israelitas, saindo, e o tempo todo a Bíblia diz que havia uma nuvem durante o dia, e havia uma coluna de fogo numa nuvem durante a noite. E a Bíblia diz que a presença do Senhor nunca se apartou desse povo. O tempo todo Deus começa uma boa obra e Ele termina essa boa obra na minha e na sua vida. Para com esse povo lá, Deus cuidou deles até colocá-los na terra que mana leite e mel. E aqui eles estavam encurralados, sem saber o que fazer. O que fazer? Na frente o mar, dos lados montanha, e atrás o exército de Faraó. Que situação! Era para pânico mesmo. O que fazer? E Deus então, por quê? Deus pergunta fala para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: por que você clama a mim? Deus responde para Moisés: estende você o cajado sobre o mar. Irmãos, que ousadia! Que ousadia! O que esse homem, Moisés, no estender da mão, eu não sei quantos quilômetros aproximadamente, alguns falam de 400, 350 quilômetros de mar e 60 a 80 metros de profundidade. Alguns historiadores falam isso, uns falam de 5 quilômetros, que era um canal, mas mesmo que fosse 5 quilômetros, abrir um mar era o mais difícil? Para o homem, sim, mas para Deus não há impossível. Eu fico maravilhado com esse cuidado desse Deus. Entra ano, sai ano. Terminou 2024, começa 2025. O que vai ser?
de diferente? O que vai ter de diferente? O que eu e você vamos fazer em 2025? Será que vai ser a mesma coisa? Queridos, as minhas conquistas e realizações vai depender da forma como enxergamos e cremos nas promessas que o Senhor já liberou através da sua palavra. Quando que esse povo israelita iria imaginar que eles estariam numa situação dessa? Se você olhar para eles, eles tinham falado ali, como é que nos tira do Egito e nos traz para morrer aqui nesse deserto? Será que não havia sepultura suficiente lá no Egito? Por que não nos matou lá? Essa era a indagação desse povo contra Moisés. Eles ainda não tinham percebido quantos milagres Deus havia feito lá na terra do Egito. Aquelas 10 pragas, principalmente, mostrando o poder de Deus, que Deus era suficiente para realmente tirar esse povo da terra do Egito e levá-los para uma terra que mana leite e mel. Não tinha caído a ficha ainda. E agora aqui eles continuam reclamando de Moisés, buscando, de repente, uma explicação. E a explicação que Deus deu para Moisés, na prática: estende o teu cajado sobre o mar e ordene que esse povo marche. Para 2025, eu e você não podemos ficar parados. Nós precisamos continuar essa caminhada. Então não pare, é tempo de avançar. É tempo de conquistarmos, é tempo de ir para cima, não ficar olhando o que passou, o que não deu certo, mas sim marchar. É uma atitude constante, o tempo todo, não pare. Tantas situações têm vindo na vida desse planeta, tantas coisas, tantas tragédias, mas se eu não posso olhar para isso, se esse povo estivesse olhando simplesmente para os montes e olhando para o mar, eles não sairiam, eles morreriam ali. Mas olha a ordem que Deus dá: marchem, continue marchando, continue em frente. Moisés estende a vara e esse mar vai abrir. E se não abrir, Deus vai criar uma ponte por cima. Quantas situações eu e você nos encurralamos e agora acabou, não vai dar mais. Quantas circunstâncias você viu em 2024? Você falou assim: agora acabou, agora perdi a batalha. Quantas delas? Mas se você olhar, você conseguiu, através da presença de Deus com você, transpor cada uma delas. Deus, você te colocava de pé em todas as circunstâncias. Você chegou no final de 2024 como mais que vencedores. Você passou pelas provas, você conquistou. Você, em Deus, você sonhou e você se realizou também. Na saúde, nas finanças, você passou. Pode até ser que ainda a gente continua com algumas contas, né? Mas você não ficou preso lá, hein? Você não se prostrou diante daquilo. Isso é vitória. De alguma maneira, o mar se abriu. De alguma maneira, Deus te puxou, Deus te trouxe. De alguma maneira, Deus te fez você cruzar a linha de chegada em 2024. E entrou 2025. Então, para que temer? Lá houve o temor, sim, no coração desse povo israelita. Ficaram com medo. E o medo, queridos, o medo paralisa. O medo definha a nossa fé. O medo faz com que você não avance. Porque não é para mim, eu não consigo, não vai dar certo. Isso é para fulano, isso é para ciclano. Mas a ordem de Deus para a Igreja Missionária Unida Ipiranga: levante-se e marche. Não pare de lutar. Tudo aquilo que você colocou diante de Deus, os seus projetos, seja eles pessoais, seja eles ministeriais, espirituais, em Deus você vai conquistar, em Deus você vai plantar e você vai colher.
Deus está conosco, irmãos, com a igreja. Então é tempo de avançar. É tempo de prosseguir e não de recuar. A Bíblia diz que Deus não vai muito com aqueles que retrocedem, mas com aqueles que creem e avancem, que marchem, vá em frente. Conquiste aquilo que o Senhor nos chamou para conquistarmos. Tantas coisas Deus estabeleceu no nosso projeto pessoal, no nosso projeto ministerial, no nosso projeto com a igreja, com o seu reino. E Deus está conosco, assim como esteve lá com o seu povo israelita. Deus permanece com a igreja, avançando, prosseguindo para o alvo, esquecendo do que já passou, mas olha para frente, olha para o autor e consumador da fé e caminhe, não pare. Situação nenhuma é capaz de nos parar. Desafios vão vir. Quer um desafio maior que esse, cruzar o mar? Quer um desafio maior que esse? Mas eles ousaram crer, eles ousaram, porque Deus tinha dado uma palavra. Avancem, marchem. Então, para nós, 2025, não pare, é tempo de avançar. Nós estamos vivendo como igreja na terra, talvez os últimos instantes, onde muitos se desanimarão, onde muitos ficarão desanimados e cairão nessa estrada da vida espiritual, nessa caminhada cristã. Vão se desanimar porque não estão buscando essa presença, essa graça, esse poder, essa vida de relacionamento, de comunhão, de intimidade. Então é melhor parar, porque não está dando certo mesmo. Quantas vezes nós pensamos em parar? Quantas vezes nós paramos, nós pensamos em desistir? Porque acho que eu não vou dar conta, acho que não é para mim. Quantas vezes? Espiritualmente também falando, quantas vezes nós largamos mão o ano passado de ministérios? Quantas vezes desistimos de vir orar no templo? Quantas vezes desistimos de ter tempo a sós com a palavra? Desânimo. Esse povo era para estar desanimado, porque acabou, agora nós estamos na roça mesmo. Mas não, houve uma palavra de Deus, e a mesma palavra para mim e para você nesta noite. Levante e marche, siga em frente, caminhe com determinação, caminhe com ousadia, com intrepidez, com coragem, com despertamento e avivamento. Deus tem provocado esse despertamento e avivamento em nós, irmãos, para não ficarmos como um povo escravo, com a mentalidade escrava. Tem uma coisa que precisa mudar em nós, é a mentalidade. Que nós somos pequenos, nós não vamos conseguir, nós não vamos ter, nós não merecemos. Mentalidade, uma crença impregnada na minha mente e na sua mente, que nos faz paralisar. Mas nós andamos por aquilo que nós não estamos vendo, nós andamos por fé, nós caminhamos por fé. Esse povo caminhou por fé, embora alguns reclamaram, mas a ordem para aqueles líderes que estavam à frente era: levante o cajado e o mar vai se abrir. O que precisa acontecer na minha e na sua vida para que o mar se abra? O que precisa acontecer? Um posicionamento. Entender que o Deus que fez isso lá atrás é o mesmo ontem e continuará sendo sempre o mesmo. Deus não mudou. As expectativas de Deus para mim e para você são as melhores. Deus é que sonha bons sonhos, bons projetos para nós. Ele que tem o melhor para nós. Então não adianta eu ficar apoiado em circunstâncias, olhando para aquilo que pode impedir o meu progresso espiritual. Investimento no reino de Deus, investimento naquilo que Deus sonha, naquilo que Deus deseja, investimento na nossa vida pessoal, investimento na nossa vida conjugal. Tudo isso é possível. E quem vai fazer isso? O próprio Deus que abriu o Mar Vermelho. O próprio Deus que cria caminhos no deserto.
que faz brotar água de rocha. O Deus que não deixou faltar nada para esse povo é o mesmo que não deixará faltar nada para você. Usando a palavra de Jesus aqui, Jesus envia os 70, e alguns voltam, e aí Jesus pergunta para eles: porventura, quando eu enviei vocês para ministrar, para pregar, para falar das boas novas, faltou alguma coisa? E os discípulos responderam: não faltou nada. E era escasso, irmãos. Entenda que escassez não é o mesmo que não ter nada. Nós vamos passar por escassez, mas você sempre vai ter o tudo de Deus. Nós vamos passar pelas provas. Deus vai permitir as provas, mas Ele vai passar junto com você e comigo. E no final desse ano de 2025, você vai contabilizar quantas realizações você teve, porque você ousou semear. Você ousou acreditar. Você não ficou parado, mas você foi avante. Você se levantou. As situações muitas vezes vieram para que você se prostrasse diante delas, mas você olhou para o alto e buscou socorro, e o Senhor veio e te socorreu, te levantou, te colocou de pé, te aprumou e te deu vitória. Deus é um Deus de vitórias, irmãos. É esse Deus que nós servimos. Quantas bênçãos. Eu abri aqui para dar um testemunho, mas nós temos muitas bênçãos daquilo que o Senhor fez em 2024. E por que não acreditar que 2025 será o ano da vitória? O ano de arrancarmos o que nós plantamos, de colhermos o que nós semeamos. Quantos semearam em 2024? Eu semeei bastante. E eu quero colher esse ano de 2025. Porque creio que Deus não deixa passar em branco aqueles que semeiam. Que saem semeando com lágrimas, voltarão com os seus feixes, cheios de alegria. Esse é nosso Deus. Então, eu vou pedir para você fazer um ato profético. Se levante. E vamos marchar um pouquinho. Se levante. Nós estamos vivendo um ano de vitória. Hoje nós estamos no 5º dia. 5 dias de janeiro. Quantos querem continuar vivendo as vitórias que o Senhor já conquistou e já colocou nas suas mãos? Você já colocou para Deus, já sonhou e colocou nas mãos de Deus. Então agora eu vou pedir para que você marche pelo menos um pouquinho aí. Sabe o que é marchar? Marche e avance. Conquiste aquilo que o Senhor te chamou para conquistar. É almas, conquiste muitas almas. São estudos, conquiste os muitos estudos. É uma vida espiritual, ler a Bíblia, sim, conclua a leitura bíblica. Pode marchar, marche. Marche fala, é uma ordem no imperativo. Marcha, marchar. É uma ordem, marche, avance, caminhe profeticamente. Aquilo que você deseja conquistar, vai colocando para Deus. Fala: Deus, eu quero conquistar a minha saúde. E você seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Você quer conquistar um cargo onde você está trabalhando, em nome de Jesus, comece a marchar em direção disso. Você quer no seu ministério prosperar, avançar, comece a marchar em favor disso. Na sua saúde, na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, comece a marchar e tomar posse disso. Aquele povo, quando estava atravessando o Mar Vermelho, a Bíblia diz que 2 colunas foram abertas ali, um na direita e outro na esquerda. Deus abriu aquele mar, soprou a noite inteira e aquelas águas se dividiram. Eu fico imaginando aquele povo atravessando aquele lugar e olhando para aquele grande aquário, mas ao mesmo tempo contemplando. Nós estamos passando ao chão seco. Que coisa fantástica!
que o Senhor fez, o Senhor abriu o mar, está tudo seco, tem até poeira aqui. Fantástico, fantástico. Deus é um Deus extraordinário e quer fazer de você coisas, na sua vida, coisas extraordinárias. Comece a chamar isso, coisas extraordinárias, viver o melhor de Deus nesses dias. Nós marchamos sim, Deus, porque a tua ordem foi para nós marcharmos e avançarmos, cruzar o Mar Vermelho. Nós estamos aqui profeticamente fazendo isso nesta noite, Senhor, avançando, Deus, cruzando esse mar, cruzando porque o Senhor vai abrir, o Senhor já abriu, Deus, muitas situações para que possamos passar por esse mar, chegar do outro lado. Os nossos inimigos cairão, os nossos inimigos ficarão para trás, seja enfermidade, seja, Deus, problema financeiro, seja, Deus, depressão, que isso fique, que o Senhor faça agora fechar esse mar e afogue todos os nossos inimigos. Pai, nós queremos avançar, nós queremos conquistar, nós queremos no Senhor, Deus, viver o nosso melhor, os dias melhores da nossa vida. Nós queremos viver para Ti. O nosso desejo é que o Senhor nos use poderosamente, ousadamente, que o Senhor cumpra o seu plano, o seu propósito na vida da sua igreja, e que a sua igreja não pare, que ela continue marchando, que ela continue, para Deus, indo avante, Deus, e que ela conquiste aquilo que ela foi chamado para conquistar. Põe a tua mão sobre esta igreja, e que em 2025 a igreja do Jardim Ipiranga conquiste tudo aquilo que ela sonhou em 2024, que ela conquiste, Deus, muitas almas, que ela conquiste, Deus, ministérios fortes, que ela conquiste, Deus, Pai, uma igreja poderosa, fortificada no Senhor. Pai, faz isso na vida do Jardim Ipiranga, mas derrama uma unção de alegria, uma unção de contentamento, traz isso sobre a tua igreja, e nós queremos ser despertados, Deus, que a sua unção venha sobre nós, e que nós tenhamos um grande avivamento no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, nas nossas vidas. Flua dentro dessa casa, flua dentro das famílias, Deus, que sejam pessoas fortes, sejam pessoas, Deus, que estejam disponíveis para que a sua unção venha e o Senhor concretize a sua vontade, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus. Aleluia.